Fala, meus amigos aqui do canal, sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas ao meu canal. Se está chegando aqui agora, não me conhece, está vendo esse cara aqui falando com uma câmera no meio da floresta. Meu nome é Cleverson, sou biólogo. Neste canal trago curiosidades sobre a natureza, sobre os animais, as plantas e biologia. E hoje o tema do vídeo é períodos de seca e períodos de chuva em uma floresta. Você quer saber como isso funciona de uma maneira mais simples? Vem comigo nesse vídeo que você vai descobrir. Muito bem, antes da gente começar esse vídeo, eu vou pedir para você que está chegando aqui agora inscrever-se no canal se é novo, deixar o seu like e deixar o sininho ativado para quê? Para você receber os vídeos novos que quando eu coloco aqui no canal já te avisa aí, beleza? Inscrever-se, like e sininho. Pois então, nesta área verde que eu estou aqui, nesta floresta, períodos de seca e de chuva. Como, de uma maneira mais simples, isso pode acontecer e por que eu estou gravando aqui, primeiramente, em uma época de seca. Vou deixar uma foto aí para vocês verem desta mesma trilha que eu estou aqui nela agora. Vou mostrar para vocês. Essa trilha aqui, eu tirei uma foto em um período de seca em uma época do ano. Eu estou aqui em meados de julho e já é um período de seca. Mas o que vocês estão vendo agora, nesse período de seca deste ano que estamos agora, é que a vegetação ainda está muito verde. Algumas folhas secas, lógico, mas na outra foto que eu estou mostrando para vocês aí, vocês estão vendo que está muito mais seco. Pois é, este ano choveu muito mais que naquele outro ano que eu tirei aquela outra foto. Já aqui, neste ano que eu estou agora, nesta data, as árvores ainda estão com as folhas verdes, algumas lógico estão secando, isso é normal, mas não está tão severo. É isso que as pessoas não entendem, que o clima não é aquela coisa definida de igual, por exemplo, primavera, outono, inverno, verão, aquela coisa definida igual a gente vê em filme. Não é igual como você pensa, o outono as folhas vão cair e vão, como pode dizer, e as árvores vão secar. Isso varia de região para região, né? O nosso inverno aqui, por exemplo, é um inverno seco, né, e frio. Já no hemisfério norte é um inverno úmido e frio, por isso que neva. E aqui eu vou gravar depois quando vier o período de chuva, quando as chuvas chegarem, as primeiras chuvas após julho, né, quando chegar no final do ano. Vou gravar e mostrar para vocês como está essa mesma trilha que eu estou aqui agora, como ela vai estar. Olha para vocês verem. Passou um bando de maritacas cantando aí. É assim mesmo, meio da floresta é assim mesmo. Então, vou mostrar para vocês depois, quando estiver o período de chuva. Repare no chão, lógico, como eu disse, tem muitas folhas secas, né? Essa trilha vai ficar com certeza muito mais cheia de vegetação quando vier as chuvas. E isso varia de espécies de árvores, espécies de árvores que caem as folhas. Algumas não caem, outras caem, né? Alguns animais migram, outros não, aproveitando lá dentro dessa maitaca que passou voando aí. Tem espécies de pássaros que vêm para essa floresta na época do ano, outros somem daqui. Então isso varia de espécie para espécie. Mas aqui neste vídeo é em relação mais a esses períodos de estação, período de seca e de chuva, como varia de ano para ano também, de região para região também, e varia. Essa variação é muito, assim, não pode dizer estável, assim, instável, mas é uma variação grande. Todo mundo acha que todo ano vai ser a mesma coisa, mas não. Tem influência do Laninha, do El Niño também, por aí vai, né? Entre vários outros fatores. E a vida, lógico, se adapta à mudança desse clima. Como eu mostrei naquela foto, no início do vídeo, no período de seca, estava muito mais seco do que está agora. Eu reparei, muito mais seco. Ou seja, aquele ano choveu menos, esse ano choveu mais, então
as espécies aqui de plantas e as árvores em geral se adaptaram e estão bem melhor, assim por dizer. Infelizmente, no período com o tempo mais seca, no período de estiagem longos de meses sem chuva, muitas espécies morrem. Isso é normal, sem água vai morrer, né? E sem chuva, né, muitas espécies não migram de animais e entre outros fatores. Então, no período de chuva, eu vou vir aqui gravar de novo esta mesma trilha e mostrar para vocês a abundância que é de quando a chuva vem, né, e o período de seca. Mas o período de seca também não é lá tão ruim assim, porque muitas outras espécies aparecem aqui, como eu disse. Inclusive espécies de plantas, eu esqueci de citar também, florem somente nessa época do ano. É diferente, sempre varia. Você tem que pôr na mente que na natureza não é ciência exata, pois isso são ciências naturais. As coisas não são sempre certinhas, padrões certinhos, entre outros, né? Então, é isso aí. Então, no período de chuva, eu vou vir aqui e gravar para vocês como vai estar essa trilha, beleza? Muito bem, pessoal, dando continuidade ao tema desse vídeo, que é períodos de seca e períodos de chuva, eu aproveitei que deu umas chuvas aqui essa semana bem fortes. Já tem um tempo, mas aproveitei, é o início ainda da temporada de chuvas aqui na região onde eu estou, que é em Belo Horizonte, dentro dessa mata, que é uma área verde urbana. Como eu comecei gravando o vídeo na época de seca, então eu vou gravar agora outras partes em épocas de chuva, para vocês verem a diferença que foi essa mesma trilha que eu peguei aqui, a diferença dos seres vivos que tem aqui, como que vai a mudança de ambiente nesse período. Então vem comigo para mostrar para vocês agora só o início do período de chuva, como poucas chuvas já deu uma alteração bem grande nessa parte aqui. Olha para vocês verem. Pelas primeiras fotos que vocês viram, e quando eu estava filmando, estava bem mais seco do que isso, não estava? Olha a cor das árvores já, como já estão ficando bem mais verdes, tendo uma cor mais viva. E o mais interessante é que, além disso aqui também, como vocês podem ver, passou uma enxurrada aqui. Olha pra você ver o chão aqui como é que está. Olha pra você ver, a enxurrada foi ali para baixo e levou a água. Então passou, foi uma grande quantidade de água. Mas, o que é mais interessante não é somente, como posso dizer, as árvores, quando estão em período de seca, elas ficam secas igual, por exemplo, aquela ali, ó. Deixa eu dar um zoom para vocês verem. Algumas caem as folhas, né? Vocês já viram aí, sabem, em filmes e tudo mais. Algumas árvores caem todas as suas folhas, que é uma estratégia dela para evitar a perda de água e tudo mais. Mas, para as árvores grandes, essas maiores, as de grande porte, igual essas que têm uns troncos mais largos, essas bem maiores, o período de seca, elas vão sentir, é claro, mas suas raízes, como aquela ali, tá vendo? São bem profundas e chegam a quase no lençol freático. Então, elas vão sentir, lógico, mas não vão morrer. E como vocês, vou deixar a foto aí, que eu tirei aqui nessa mesma trilha, como tá bem mais seco, o que mais sofre são as plantas que estão no solo. Estão no chão, são as plantas, como se dizem, pioneiras. Mudas menores, como essa daqui, tá, nem do meu tamanho ela tá, é uma muda pequena. Agora imagine essas que estão no chão. Essas sim que mais sofrem no período de seca. Porém, como vocês podem ver, uma chuvinha que dá, uma ou duas, 2 dias direto, pancadas fortes mesmo, tempestades, já altera totalmente a vegetação no solo. Olha para vocês verem. Aqui já estão brotando várias mudas. Apesar que essas mudas aqui, eu fiquei sabendo que nesse local, tá vendo aqui, ó? Essa que está enrolando é uma planta parasita, né? Eu acho que parasita é uma planta exótica. Ela está causando problema aqui dentro dessa mata. Mas essas outras mudas, o solo, o importante desse vídeo que eu estou gravando para vocês é os períodos de seca e de chuva. Então aqui, deixa eu pegar essa parte aqui que tem umas mudas diferentes, em vez dessa invasora. Tá vendo aqui, ó? Essa mudinha aqui, essa outra aqui já é diferente, aquela ali já é uma outra muda. Aí o importante do que dar chuva para essas mudas menores, essas plantas, como se diz, pioneiras no chão da floresta,
Para as primeiras chuvas são tão importantes porque para as grandes árvores, como eu disse, são importantes sim, é bom para elas, lógico também, mas elas sucam água lá do lençol. Agora, essas pequenas é a mais importante ainda, porque aqui, ó, pra você ver, ontem não choveu tanto, deu uns pinguinhos só, mas ontem deu tempestades grandes. E o interessante disso aqui é, aqui no canal, abrindo lá dentro, já tem um vídeo sobre isso daqui, ó, que é a serrapilheira. Vou deixar aí no card ou na descrição do vídeo para vocês conferirem lá depois. O interessante é isso aqui, ó. Olha para vocês verem. Choveu ontem forte, mas o chão da floresta ainda está úmido. Olha para vocês verem. Essa camada de folha mantém essa umidade aqui. As plantas vão sugando essa água e vão começando o seu ciclo de vida, aumentando, melhorando após um período longo de seca. Sobrevivendo ali, lógico, as suas estratégias dos estômatos, elas conseguem economizar água e tudo mais. Mas o que salva elas é essa camada da floresta que fica no chão. Tá vendo que aqui, onde não tem a camada, deixa eu ir ali para vocês verem. Essa parte aqui vai secar muito mais rápido, isso é óbvio. O sol vai bater aqui durante o dia e vai secar. Agora aqui, aonde tem a vegetação em si, essa parte toda, tá úmido e vai ficar úmido por um bom tempo. O solo vai ficar úmido, as mudas vão conseguir desenvolver melhor. As plantas, as pequenas mudas vão desenvolver melhor. Independente se vier um sol rachando, queimando, elas vão ficar de boa, que vai ficar um bom tempo úmido até vir outra chuva. Por isso que os períodos de chuva são importantes por causa disso. Aí vai vir as chuvas aos poucos e tudo mais. Mas como eu estou gravando hoje esse vídeo aqui, estou no início aqui de novembro, 1º de novembro, iníciozinho mesmo. Essas primeiras chuvas são mais importantes para essas mudas menores que estão no chão da floresta. Aí elas vão conseguir sobreviver. Depois, mais pra frente, eu vou voltar, né? Deixa eu voltar aqui pra minha câmera. Eu vou voltar aqui, nesse mesmo lugar. Vou gravar de novo quando tiver mais aí pro fim do ano, dezembro, início do ano, quando tiver mais chuva, quando tiver chovido bem bastante, para vocês verem como vai mudar novamente aqui, como vai ter muito mais coisa. E não só o caso das plantas, mas também no caso de outros seres vivos, lógico, como fungos, cogumelos, né, vão aparecer, insetos, né, outros seres vivos. Vai ficar abundante isso aqui, a diferença do período de seca. Muito bem, pessoal, esta é a última parte desse vídeo, onde eu comecei gravando sobre períodos de seca e períodos de chuva. Eu acho que esse é o vídeo mais longo que eu já gravei aqui no canal, mas assim, ele não vai ficar tão grande em questão de minutos, mas porém eu tive que esperar meses para voltar no mesmo lugar para mostrar para vocês no período de seca, como é no período de seca e como é no período de chuva. Eu gravei uma parte do meio quando estava iniciando as primeiras chuvas, lá para o mês de setembro, outubro, no final do ano passado. Estou em 2026, final de 2025. Agora estou aqui em 21 de fevereiro de 2026, voltei no mesmo lugar. E hoje, inclusive, já choveu de manhã, tá saindo o sol. Vou mostrar para vocês como está o mesmo lugar comparado aos outros períodos. Olha para vocês verem. Olha isso. Vocês lembram que essa parte aqui da trilha não tinha nem folha direito no período de seca, no chão, assim, que eu tô dizendo. E também em volta também, no meio da capoeira, não tinha nada. Agora, olha a diferença. Para vocês verem o tanto de vida que já surgiu. Como eu falo, quando eu falo vida, eu incluo primeiro as plantas, que é a primeira coisa que a gente vê. Mas, tirando o inicial, que é as plantas, depois vem os insetos, né? Os invertebrados, os vertebrados que vocês estão vendo os passarinhos cantando, né? E outras, né, formas de vida, como fungos, né? E por aí vai. Mas repare para vocês verem no chão. Eu acho interessante isso, não só no meio da floresta, porque como no meio da floresta a floresta é mais densa, não dá para você identificar a olho nu a diversidade, a biodiversidade de plantas que tem. Mas aqui no chão dá para você ver nitidamente o tanto de plantas, de espécies de plantas que são diferentes uma das outras. Tem essa aqui que já é uma. Olha os nomes, eu não sei, viu, gente? Porque nome, né?
Eu vou ter que pegar para identificar. Aqui, com certeza, é um tipo de gramínea. Ali já é um outro tipo. Essa mais abundante aqui, eu acho que é uma praga considerada aqui nesse lugar onde eu tô. Não tenho certeza. Deixa eu ver, aqui tem outra, mas que é a mesma. Vamos seguindo aqui para vocês verem. Aqui, ó, aqui já tem outro tipo de planta. Essa pequenininha aqui. Essa aqui também deve ser um outro tipo de gramínea, que é diferente já daquela que eu filmei antes. Essa aqui já é uma, olha pra você ver, ao longe, quando você filma de longe, uma pessoa que não é leigo, não tem uma visão mais crítica, não que é ignorante e tudo mais, né? Porque não tem essa visão, porque não estudou. É simples assim, é um conhecimento, só que é diferente. Eu já tenho uma visão mais crítica, mas de longe, se eu bater o olho de longe, eu não vou identificar, eu tenho que chegar perto. Daqui de perto você identifica que essa é uma planta, essa aqui já é outra. São duas plantas diferentes aqui já. Aqui já tem uma outra diferente que eu já vi. Olha pra você ver, bem escondida. Já é um outro tipo de planta. Já é uma outra espécie, outro tipo de vida. Aqui, olha pra você ver, essa aqui, deixa eu ver se é igual àquela outra. É diferente também, a folha dela já é diferente dessa daqui. Mas o que eu quero mostrar aqui não é somente só a biodiversidade, mas sim como as chuvas são importantes e como os períodos de seca, deixa eu voltar para mim aqui, os períodos de seca e de chuva tem todos os anos, independente. Lógico que tem anos que vão chover mais, tem anos que vão chover menos, tem anos que terão períodos de seca mais longos e outros menos. Isso varia, porque a biologia e a natureza, as ciências naturais, né, não são ciências exatas. Mas o certo é que todo ano vai ter um período de chuva, vai chover, e todo ano vai ter um período de seca. Isso é normal, né? Então, como eu disse, uns vão ser mais longos e outros vão ser mais curtos. Então, isso mostra que muitas pessoas vêm em lugares devastados, quando tem seca, falam que dó, a floresta está acabando, que não sei o que, não vai chover mais, o ser humano está destruindo tudo. Não, pra você ver, volta no início desse vídeo, que eu gravei ele em partes, mas olha no início lá, quando estava no período seco, como é que era aqui. Agora olha como que tá isso daqui, a diferença. Olha a abundância de vida. E a vida vai evoluindo. Começa pequena. Essas pequenas mudas que eu mostrei para vocês, um dia se tornarão talvez árvores gigantes. Mas o que as pessoas não entendem é que a vida, a biologia, a vida em si, elas, como posso dizer, leva tempo. Tudo na vida leva tempo. Nós, humanos, que queremos se tornar as coisas rápidas e instantâneas assim. Mas a natureza não é assim, beleza? Então, o vídeo ficou talvez muito longo para você que assiste vídeos curtos, porém, acho que é um vídeo importante para colocar aqui no canal, para vocês verem os períodos de seca como são e os períodos de chuva como é, beleza? Então, já deixa o seu like, se viu o vídeo até aqui, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, com o sininho ativado para receber os próximos vídeos, beleza? Então eu vou ficando por aqui, no meio da natureza, no período de chuva, vocês vão ficando por aí. Um grande abraço e até a próxima.